9 declarações, amém? 9 declarações. E domingo passado nós falamos sobre algumas declarações e do quanto nós declararmos a palavra de Deus sobre nós é poderoso, amém? Irmãos, tem uma coisa que nós precisamos aprender, escute isso aqui, nós precisamos aprender a declarar a palavra de Deus sobre nós, amém? Muitas vezes, da nossa boca saem muitas coisas, sim ou não? Meu Deus, sai tanta coisa da nossa boca, sai murmuração, sai choro, sai lamento, né? Sai tantas coisas, mas nós não temos muitas vezes o hábito de declarar a palavra de Deus sobre nós, amém? Aquilo que é poderoso para nos transformar, aquilo que é poderoso para nos dar uma direção, um propósito, nós não declaramos. A gente fala tudo, a gente fala mal de todo mundo, né? A gente fala mal, a gente resmunga, a gente briga, né? Meu Deus do céu, nós falamos muitas coisas, mas nós não temos esse hábito de declarar. E como eu disse semana passada, nós vivemos numa relação entre fé e medo, ou seja, numa relação entre estar no controle ou deixar Deus controlar, amém? Eu creio que esse é um dos maiores desafios da vida, é de fato entregar o controle nas mãos do Senhor e descansar para que Ele resolva, porque assim, entregar a gente até entrega, mas quando a gente vê que o negócio não está resolvendo, a gente tenta, né? Senhor, eu acho que o Senhor está demorando demais, eu vou tentar dar meu jeito aqui, né? Tentar dar meu jeito aqui. E muitas vezes nós só recorremos a Deus em última instância. Então assim, quando não há saída, nós oramos, né? Quando nós vemos que, meu Deus, e agora? Não tem mais o que fazer, aí nós oramos. Mas na realidade nós precisamos não orar só quando não há uma saída, mas orar para encontrar a melhor saída. Porque muitas vezes nós nos enfiamos em algo sem a permissão de Deus, e depois a gente pede para Deus nos livrar de uma coisa que nós mesmos nos enfiamos. Ficou meio filosófico isso, né? Mas você entendeu, né? Quase frase da Dilma aqui hoje. Não é, irmão? Por que eu estou falando isso? Porque existe uma batalha na nossa mente. Eu quero reprisar um pouquinho o que eu falei semana passada, para você que não estava, mas para você que não estava, está no YouTube, olha só, está no YouTube, está chique, irmão, está chique, né? Não é aquele negócio 4K, Full HD, não, é Full HD, né? Não é 4K, mas é Full HD, áudio direto da mesa, você vai ouvir assim, você pode trabalhar e ouvir, em breve está saindo o nosso podcast, olha só, a gente está ficando chique, gente, está demorando um pouquinho, mas vai sair, tá bom? E a mensagem da semana passada está lá no YouTube, mas semana passada eu falei que todos nós temos batalhas. Quem que tem uma batalha na vida aqui? Tá? Meu Deus, eu falei uma, né? Eu fui muito bondoso. Todos nós temos batalhas, e o fato é que muitas dessas batalhas, elas são vencidas ou derrotadas na nossa mente, essa semana, o Iago foi fazer a prova como é que é o nome da habilitação, CFC, né? A prova prática. E aí, nós conversamos durante a semana, não, tô confiante, ele fala, não tô confiante, né? Tô confiante e tal. Aí, eu acho que foi segunda, né? Foi segunda-feira? Segunda-feira. Aí foi segunda-feira, quando foi segunda tarde, eu falei, vou mandar uma mensagem só para saber, né? Que ele não falou nada. Aí eu falei, meu Deus, eu já mandei a mensagem orando. Eu falei, Senhor. Aí ele falou assim aí eu mandei, falei, e aí mano, passou, não passou, como é que tá? Já posso prestar a chave do meu carro já? Como é que tá? Aí ele falou assim, pastor, bati na trave, mas passei. Aí eu falei, vixe, bateu na trave. Falei, me conta como que foi. Aí ele contou que a primeira parte da prova já foi a baliza, né? E ele estava confiante, ele foi, colocou o carro aqui, olhou lá no retrovisor, esterçou, e na hora de dar ré, ele sentiu o ponto da embreagem, soltou demais e o carro morreu. Só que quando o carro morreu, irmão, o coração, morreu tudo. Que aí a moça olhou para ele e falou assim, um ponto.
Aí ele foi ligar o carro e ligou o carro com ele engatado. Aí a moça, 2 pontos, se você tomar mais um, você vai reprovar. E eu já andei com o Iago de carro, né? A gente deu uma volta ali perto do Parque do Passos, ali em Diadema, que é uma rua que que o pessoal pratica, e o Iago tá andando bem, né? Só que ele falando, eu percebi que ele estava bem, tecnicamente, mas mentalmente não. E a parte mental fez com que ele, né, ficasse nervoso e fizesse aquilo. Eu me lembro que quando eu fui tirar a minha, eu estava de longe, deu dó, né? Foi uma moça, que ela foi fazer a baliza, irmão. O carro já morreu, né? Assim, no caminho. Aí de repente, estou olhando de longe, os para-brisa começam a mexer assim. Eu falei, Jesus. Aí ela ligou o carro e começou a acelerar e o carro não andava, o freio de mão puxado. Sabe quando o carro faz assim, ó? E o para-brisa assim, ó. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu fiquei com dó, né? Aí o instrutor saiu do carro, tirou a moça saiu chorando, nervosa. Porque, irmãos, tem coisas que por mais fácil que pareça, se nós não estivermos mentalmente preparados, nós vamos perder. Existem batalhas que são assim, e sabe, a nossa vida ela se move na direção dos nossos pensamentos mais fortes, das nossas convicções mais fortes. Eu pergunto para você hoje, o que tem norteado a sua vida? Porque tem pessoas que falam assim, mas meu casamento é um lixo. Irmão, se você continuar pensando assim, vai ser um lixo mesmo. Tem gente, irmão, que amaldiçoa o filho. Meu filho é uma peste. Quem deve dizer? Meu filho é uma peste. Tem futuro. O próprio pai está... Então assim, a pessoa já pensa mal, irmão, e vai ser assim, se você continuar pensando assim. Porque a sua vida ela vai se mover na direção das suas convicções mais fortes. E a nossa ideia com essa minissérie, chamada Declarações, é nós declararmos a palavra de Deus sobre nós. Então, semana passada, nós fizemos as 3 primeiras declarações. A primeira é, Jesus é o primeiro em minha vida, e eu existo para servi-lo e glorificá-lo, amém? A segunda declaração, eu acordo com o propósito de semear todas as sementes que estiverem disponíveis. E a terceira declaração, eu amo pessoas e acredito no melhor a respeito dos outros, amém? Essas foram as 3 declarações, nós demos base bíblica para ela, e hoje, eu já quero começar vamos aplicar já, irmão, hoje eu não vou demorar muito não, vai ser direto, reto, no seu coração, amém? Então, a 4ª declaração, e é assim, é para a gente declarar mesmo, amém? Ninguém declara assim, não, irmão, declarar com certeza, com vontade, amém? Então coloca para a gente, a 4ª declaração, vou contar até 3, eu quero que você declare comigo, então, vou vir para cá, não sei se a minha cabeça está tampando essa parte de baixo, mas vamos lá, no 3 gente, vamos lá, 1, 2, 3, minhas palavras, pensamentos e imaginações estão sob o poder de Cristo, eu levo cativos todos os pensamentos e os torno obedientes a Cristo, aleluia, amém. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5, nós vamos ler a Bíblia hoje, irmão, então se você trouxe a Bíblia, liga ela, abre ela, 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3, diz assim, olha, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, olha só, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Irmão, as suas palavras, os seus pensamentos, as suas imaginações precisam estar sobre a obediência, embaixo dos pés de Cristo. Essa era a ideia que Paulo estava querendo dizer, quando ele diz que nós devemos torná-lo cativo, torná-lo obediente a Cristo, é colocar os nossos anseios, pensamentos e palavras e imaginações em Cristo. Quando Paulo escreve isso, ele tinha um desafio enorme. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, pensa numa igreja que deu problema para Paulo, foi a igreja de Corinto. Não, meu Deus do céu, você lê, principalmente a primeira carta, aqui ele está na segunda, na primeira carta ele diz, vocês são carnais, eu não posso dar uma palavra com um teor mais sólido, porque vocês são crianças, bebês na fé, vocês precisam de leite, vocês são imaturos,
Foi. Tinha um rapaz que estava tendo relações sexuais com a própria madrasta, dentro da igreja. E a igreja não fazia nada, falou: vocês são carnais. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa. Falei um pouco sobre isso na pregação da ceia. Não pensa numa igreja que deu problema. Pensa numa igreja que irritava Paulo, era a igreja do Corinto. Porque era uma igreja que tinha muita briga, muitas dissensões, divisões. Irmãos, eu não estou falando de que nós não vamos ter as nossas diferenças. Claro que vamos, pelo amor de Deus. Não sei quantas pessoas tem aqui hoje, mas eu sei que cada um tem uma história, cada um veio de um lugar, cada um veio, às vezes, muitas vezes veio de uma igreja, né? Nós estamos começando aqui, nós temos algumas pessoas que se converteram aqui, que foram batizadas aqui, mas a grande maioria são pessoas que migraram de outras igrejas, sim ou não? E aí, às vezes você vem de uma igreja com um costume, e aí você vem aqui e fala: nossa, mas como é diferente? Talvez a sua igreja, a parede não era preta, e a nossa é preta. Você fala: meu Deus, por que a parede é preta? Teve um rapaz que ele veio aqui e falou: pastor, a igreja de vocês, quando você chegou assim, eu pensei que era stand-up, porque era uma pessoa parada com a parede preta no fundo, com um telão. Ele gostou do telão, né? Telão. Mas eu estou querendo dizer isso porque nós vamos ter as nossas diferenças. Só que a igreja de Corinto, irmão, era um nível assim, olha, de Paulo ter que ensinar eles a celebrar a ceia. Você tem noção do que é isso? Paulo escreveu uma carta no 1 Coríntios capítulo 1, falou assim: gente, quem tiver fome, vamos lá, gente, come em casa, pelo amor de Deus. Não come da frente no irmão, não. Espere todo mundo para vocês cearem juntos. Olha o nível que Paulo teve que instruir a igreja, de uma igreja tão fraca na comunhão, divisão. Por quê? Porque cada um pensava em si. Irmão, imagine se todo pensamento que passa pela sua mente passasse nesse telão aqui agora. Meu Deus, irmão, eu tenho vergonha. Se todo pensamento, meu Deus, pastor, porque tem gente que acha que o pastor só tem pensamento bom, né? Tem não, irmão? Irmão, eu teria vergonha se todos os meus pensamentos passassem aqui nesse telão aqui. Quem já viu aquela teologia meio doida, né? Que os seus pecados vai passar no telão diante de Deus. Vai ter data show no céu, irmão. Mas sabe, eu estou falando isso, sabe por quê? Porque se nós não aprendermos a colocar os nossos pensamentos e torná-los obedientes a Cristo, nós não vamos conseguir viver em comunidade. Ao ponto de Paulo instruir a igreja de Roma, dizendo assim: olha, se aquilo que você faz o teu irmão pecar, ainda que não seja pecado, não faça isso não, por amor a ele, deixa de fazer. A mensagem do evangelho é essa, irmão. É que hoje é difícil você falar isso: eu vou deixar de viver a minha vida por causa de um irmão. Eu não vou deixar de viver minha vida, né? Por quê? Porque a mensagem atual da nossa geração é uma mensagem que você é o centro. Você é o centro, você é o centro do coração de Deus. Jesus ama a igreja, irmão. E quando Ele nos chama para viver uma vida em comunidade, Ele está dizendo: você vai precisar abrir mão. O chamado do evangelho é um chamado à morte. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O símbolo do cristianismo não é uma escada para você subir e alcançar o seu sucesso. O símbolo do cristianismo é uma cruz, aonde você vai morrer, para que a vida de Deus habite em você, irmão. E nós precisamos aprender a submeter os nossos pensamentos, porque se a gente não submete, a gente perde a razão. Irmão, quantas discussões você teria evitado se você ficasse calado? Meu Deus. Olha, teve quem foi que, acho que foi a Samara está lá em cima. Teve uma vez, não lembro que dia que foi, a gente tinha saído para comer uma pizza, tinha algumas pessoas. Aí ela virou pra gente assim: nossa, pastor, você e a Jaque brigam? Eu falei: moça, porque ela viu a gente brincando e tal. Eu falei: moça, é que você não mora na mesma casa que a gente. Mas nessa minha jornada de discussões com a minha esposa, né, de aprendizado, você vai aprendendo, você vai amadurecendo, né? Quantas discussões e brigas eu teria evitado se eu tivesse assim, ó. Sabe aquela discussão que você está assim: não, mas por que isso? Por que você faz isso? E tal, aí você fala: tá bom. Aí você fica quieto. Mas, quando você fala esse mais, irmão, nossa, mas também, aí já era.
Existem coisas que nós precisamos aprender, irmão, a nos calar. Mas não somente nos calar, mas colocar esses pensamentos obedientes a Cristo. Sabe? Eu vi uma frase esses dias, não sei de quem que é, mas quando eu não sei eu coloco na Clarice Lispector, ou no Agostinho, um teólogo, né, Agostinho, que diz assim, olha, nós não conseguimos fazer com que pássaros não sobrevoem sobre a nossa cabeça, mas você pode evitar que eles façam um ninho sobre a sua cabeça. Meu Deus, deve ser da Clarice Lispector essa frase. Sabe, existem coisas que nós não podemos evitar, mas existem coisas que sim. Talvez aquela raiva, aquele pensamento, aquele negócio, você pode, não dá, vem, mas você pode impedir de não colocar isso para fora, e colocar ele obediente aqui e falar, Senhor, irmão, você sabe quando eu sei que eu estou jejuando pouco, é quando eu começo a ficar mais nervoso. A Jaque sabe quando eu não estou jejuando, Jaque sabe, ela fala, vai jejuar, que você está precisando jejuar, porque quando você deixa de jejuar, eu falo de mim, irmão, eu deixei de jejuar, o velho homem, o negócio começa, porque a minha, naturalmente eu sou mais colérico, assim, eu sou mais, né, eu sou bravo, né, expressivo, sei lá, mas já que sabe, meu pai era assim, eu botando a culpa no meu pai, mas, passa, né? Mas realmente, meu pai era assim, eu puxei um pouco dele, mas, tem pessoas que, ela se converte, mas as emoções dela não. Em nome de Jesus, irmão, eu quero que você declare isso sobre a sua vida. O Senhor não quer o seu máximo esforço, Ele quer tudo de você. Muitas vezes, o que se converte são algumas áreas, né, da nossa vida. E eu queria que nós tomássemos a decisão hoje, de falar, Senhor, toda a minha vida é sua. Sabe, irmão, em nome de Jesus, sabe o que a nossa geração precisa de pessoas convertidas. Há 3 meses atrás, teve o Together aqui na nossa igreja, né, que o Together é o nosso culto geral de jovens, jovens de todas as bereanas, e foi tremendo, né, irmão, mais de 150 pessoas aqui, foi tremendo. No final, não vou mencionar o nome, mas um líder de jovens, ele me chamou e falou, pastor, eu não sei o que eu faço mais com os jovens da minha igreja não. Aí começou, né? Não sei o que eu faço não, porque eu já tentei as duas coisas, eu já tentei prender eles dentro da igreja, mas não vai. Aí quando eu marco um paintball, vai todo mundo, mas aí não tem ninguém no culto no domingo, e eu já fiz isso, já fiz aquilo. Eu falei, mas o que eu faço? Eu falei assim, eles precisam se converter, só isso. Você sabe o que o jovem precisa? De Jesus, irmão. O jovem não precisa de mais um entretenimento. O adolescente não precisa de um culto teen. Você pode falar na linguagem dele, mas sabe o que ele precisa? Ter um encontro com Jesus e permanecer nele. Porque tem pessoas que têm um encontro, mas sabe qual é o segredo do evangelho? É permanecer. Ele diz assim, se você permanecer em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo. Porque permanecer é estar nele. Irmão, quando você está nele, a sua vontade não é mais a sua, os seus planos não são os seus pensamentos não são os seus, é o dele. Nós estamos cheios de pessoas que tiveram um encontro com Jesus, mas não permaneceram nele. E sabe o que nós precisamos, irmãos? É nos encontrar de fato com Jesus. E essa semana, numa das minhas leituras devocionais, eu li um dos textos que eu ainda quero pregar aqui na igreja, não preguei ainda, que é Jesus no caminho de Emaús. Quem já ouviu essa história? Estava lendo um livro de Lucas, e Jesus morre, ressuscita, e esses 2 discípulos estavam andando no caminho, e Jesus estava conversando com eles, e eles não perceberam que era Jesus, não perceberam. E aí Jesus perguntou assim, mas por que a afeição de vocês, vocês estão tristes, eu percebi que vocês estão tristes. Jesus percebeu, falou, você não sabe o que aconteceu? Jesus, o profeta,
morreu e agora não sei o que vai ser, né? Porque eu larguei tudo para seguir ele, agora ele morreu, o que vai ser da minha vida, né? E eles estão voltando no caminho de Emaús. E aí Jesus vai se despedir deles e eles ensinam, não, fica aqui com a gente, come aqui com a gente. E aí Jesus, ele começa, o texto diz assim, Jesus começa a expor, desde Moisés até os profetas, o que nas escrituras falava sobre ele mesmo. E quando Jesus se assenta para comer com eles, o texto diz assim, no partir do pão, os olhos deles se abriram, e eles perceberam que era Jesus, irmão. Ali foi um negócio aí. Mas o que me chama mais atenção além disso é que quando Jesus ele sai, um vira para o outro e fala assim, nossa, não nos ardia o coração enquanto ele expunha as escrituras? E eu comecei a ler aquele texto, eu falei, cara, a palavra precisa tocar o nosso coração. Sabe, muitas vezes nós vivemos um cristianismo, e aí eu quero que você me entenda, existem os dois extremos, existem as pessoas que são emocionadas, que meu Deus do céu, e existe o outro extremo, que são as racionais demais, e que a verdade de Deus não afeta em nada a vida dele. Mas o coração daqueles dois discípulos ardiam quando eles ouviam sobre Jesus, e aquilo afetou o coração dele, e por afetar, John Wesley falava assim, olha, coloque fogo no seu sermão, ou coloque o seu sermão no fogo. John Wesley, ele foi conhecido como o homem do coração aquecido, porque o Espírito produzia algo dentro dele, irmão, em nome de Jesus. A minha oração é que nós possamos viver um evangelho que toque a nossa alma, que quando você abrir a sua Bíblia, como a palavra diz que ela é viva, ela é eficaz. Irmão, eu amo ler a Bíblia, porque ela muda o meu interior. Jesus falou para a mulher assim, olha, essa água que você está bebendo, você vai ter sede, mas a água que eu te der, rios de águas vivas fluirão do teu interior. Fluirão. Não é uma represa, é rio. Represa é parado, rio flui, irmão. Rio deságua. Sabe qual é a principal característica de alguém que de fato permanece em Jesus? É que ele não consegue se conter com a verdade do Evangelho. Irmão, quando você recebe uma boa notícia, você quer contar para alguém, porque notícia é notícia. Se fosse Evangelho significa boa, não é bom segredo, né? Porque segredo você guarda e compartilha só com quem você... Não, esse segredo é só com quem pode. Notícia não, mano, notícia você espalha. Finaliza esse ponto aqui, é rápido hoje. A palavra evangelho vem do grego evangelion. E essa palavra, olha que interessante, ela era utilizada quando Roma, eles iam até uma outra nação, olha só, e eles conquistavam aquela nação. Então, eles foram, guerrearam e conquistaram aquela nação. Eles enviavam um representante de volta, uma pessoa, um representante de volta, com uma mensagem. Essa mensagem se chamava Evangelho, o Evangelho. E esse representante, ele voltava no reino e dizia assim, olha, nós vencemos a batalha, a boa notícia é que nós vencemos, e o rei está voltando. Aí Jesus disse para nós assim, vocês são portadores do Evangelho. A Bíblia diz que Jesus venceu a morte, irmão, ele já venceu, e ele nos colocou essa mensagem dentro de nós, e ela não é para você segurar, não é um segredo, não, é para você anunciar, Jesus venceu, e essa é a boa nova, ele venceu a morte, e o rei está voltando. Irmão, uma pessoa que foi afetada pelo Evangelho, ela não consegue segurar isso para ela, porque é uma notícia muito poderosa, cara. Então talvez
você esteja vivendo uma vida não expressiva. Mas hoje, em nome de Jesus, irmão, a minha oração é para que o Senhor toque o seu coração. Sabe, quando ele diz o ide, a palavra ali é indo, na verdade. Enquanto vocês caminham, indo, pregue o Evangelho. Pastor, onde é que eu prego o Evangelho? Na igreja? Não, irmão. Oh, meu Deus. Vocês são salvos, eu não preciso pregar o Evangelho para vocês. Apesar que, de vez em quando, precisa retomar, né? Eu preciso pegar até para mim mesmo. Mas o Evangelho é vão. É na fila do banco, é no ônibus, é na faculdade, é no trabalho. Ao ponto de você não conseguir se conter e não propagar o que as suas redes sociais comunicam. Jesus, ele tem somente você ou ele pode ter as suas redes sociais? Irmão, estou indo por um caminho que eu não esperava não. Mas eu quero que em nome de Jesus nós possamos ser uma igreja que ame a verdade da palavra, ame o Evangelho. Eu quero ir para a quinta citação, porque eu quero falar sobre isso um pouco rápido, mas eu sei que esse é um dos maiores problemas que nós enfrentamos. Passado, coloca para a gente aqui. Essa vai ser a quinta declaração. E eu quero que você declare isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3, testando. Help me God, me ajude. Esse mesmo, ao vivo é esse mesmo. Deu ruim aí? Travou? Travou? Então vamos lá, então eu vou ler então. Se travou, eu vou ler. Meu Deus, é para você declarar em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos lá, 1 no 3, 1, 2, 3. Eu não sou o meu passado, eu não sou o que fiz, eu sou quem Deus diz que eu sou. Ele diz que estou perdoado. Amém? Você pode declarar isso sobre a sua vida? Irmão, o Evangelho te salva para te jogar para frente. A boa notícia não é para trás, a boa notícia é para frente. Paulo diz, olha, me esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para que estão adiante de mim. Irmão, sabe por que o diabo luta tanto para falar do teu passado? É porque ele não pode evitar o teu futuro. Ele te bloqueia no seu passado porque você não consegue mais olhar para frente, irmão. O Evangelho te chama para viver uma vida tão poderosa, tão poderosa, ao ponto de Deus falar para você assim, olha, você já está perdoado. Você não somente está perdoado, mas você está redimido. Ah, irmão. E essa remissão em Cristo te dá uma nova vida, te traz um renovo, porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura. Algumas versões dizem, é uma nova criação. É como se Deus te fizesse de novo. Nicodemo chegou para Jesus, e aí, como é que eu faço? Como é que é o mistério aí? Porque eu sou... Ele foi à noite porque ninguém podia saber. Nicodemo era um cara extremo, que sabia as escrituras. Mas como que funciona? Como é que vai para entrar no reino? Ele falou assim, então, precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. Mas como assim? Eu preciso... Olha só a pergunta, irmão. Eu preciso voltar para o ventre da minha mãe? Vamos lá, todo mundo já teve vontade de voltar, né? Para o ventre da mãe. Você fala, meu Deus, esse mundo não dá mais não. Deixa eu... Volta. Jesus falou assim, não. Você precisa nascer da água e do Espírito. E ele diz que o Espírito, ele sopra para onde ele quer e não há quem possa contê-lo. Alguém que já conseguiu conter o vento, irmão? A Dilma tentou estocar. Meu Deus.
mas o vento não pode ser contido. E a Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus, são nascidos do Espírito. O novo nascimento é uma permissão que nós damos a Deus, para Ele nos levar para onde Ele quer. Deus pede para Noé construir a arca e diz assim, você pode construir tudo, mas não constrói o leme. O que é o leme? O leme é o que dá a direção no barco. Deus falou assim, constrói menos o leme, porque esse barco não é você que vai governar, sou eu. Porque imagina, irmão, imagina um dilúvio, a água começa a crescer, se eu estivesse no controle daquele barco, eu falei, Jesus, para onde que eu vou? Deus falou assim, não, você precisa estar no meu barco, mas quem dá a direção sou eu, cara. E sabe, uma das coisas que mais o inimigo tem usado a nossa geração, quantas pessoas eu tenho conversado, eu tenho contato, e sempre tem uma raiz no passado, sempre tem uma palavra que ela ouviu, alguma coisa que fizeram com ele ou com ela, alguma frustração talvez numa igreja anterior, sempre tem alguma coisa que impede, enquanto o Senhor está falando, eu estou fazendo algo novo, vejam, eu estou fazendo algo novo. Irmão, se tem alguém interessado com que você viva algo extremamente novo, é o Senhor, cara. Jesus falou assim, olha, este sangue é o sangue da nova aliança, é nova, e o Senhor, irmão, em nome de Jesus, quer te libertar do teu passado, Ele quer dizer para você assim, olha, vai, mas por último, sabe o que mais nos impede, além do passado? E eu quero finalizar com essa última declaração, é uma coisa chamada medo. Coloca pra gente a 6ª declaração e nós vamos ler, mas com fé, irmão, em nome de Jesus. É a última declaração de hoje, eu quero que você leia com fé no nome de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. Meu Deus não me deu o espírito de medo, mas o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, eu amo. Essa é a última carta de Paulo. Paulo escreveu carta muito, mas no fim da sua vida, na última, ele falou assim, não vou escrever uma igreja, vou escrever uma pessoa, porque essa pessoa vai ser responsável para construir o meu legado e para continuar o meu legado. E ele escreve para Timóteo, e olha como ele começa dizendo, olha Timóteo, por essa razão, eu quero te lembrar, Timóteo, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Deixa só esse versículo por enquanto. Esse é o último conselho do maior apóstolo que teve, dos gentios, Paulo. Essas são as últimas palavras de Paulo, e o conselho que Paulo dá a um jovem Timóteo. Alguns teólogos dizem que ele tinha em torno de 20, 25 anos no máximo, jovem, pastor. E um dos conselhos que Paulo dá é, Timóteo, eu quero te lembrar de uma coisa, mantenha viva a chama do dom de Deus, mantenha viva. Quem é o responsável por manter a chama acesa? Não é Deus não, irmão. Deus, ele dá o fogo. Quem aqui já com os amigos, já esteve com os amigos e fez fogueira? Essa é das antigas. Hoje em dia não dá mais não, ficar até 1h da manhã na rua, você é assaltado, mas antigamente dava para fazer. Hoje em dia não dá, né? Só se você for para uma chácara, e ainda corre o risco ainda, né? Ainda corre o risco. E era interessante que nós fazemos o fogo, e aí quando estava quase acabando, a gente começava, quem que vai procurar um pedaço de pau, madeira? Aí era tudo, era madeira, colchão, achava tudo, irmão. Era terrível. Aquelas pessoas eram responsáveis por trazer algo para que a chama permanecesse acesa. Paulo está falando para Timóteo, a chama já está dentro de você, mas você precisa manter ela acesa. Esse dom já foi colocado em você pela imposição das minhas mãos.
Mas essa chama não pode se apagar. Essa chama não pode se apagar. Aí Paulo fala, mas por quê? No versículo 6 ele diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo está falando assim para Timóteo, essa chama tem que ficar assim, sabe por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. O Apocalipse diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. O Espírito de Deus é o maior capacitador do chamado divino. O Espírito de Deus. Deus não nos deu um espírito de medo, em algumas versões, covardia. Mas Ele nos deu o Espírito, Ele fala 3 coisas aqui, muito importante, eu quero encerrar com isso. Ele diz, Deus nos deu o espírito de poder, não é isso? De amor e... Essa palavra poder, no original grego, significa fortaleza. Deus nos deu um espírito de fortaleza. Quem sabe o que é fortaleza, gente? Fortaleza é uma proteção. É uma proteção que impede as pancadas. Esse espírito de fortaleza, esse espírito de força, de poder, é para nós aguentarmos as pancadas, é para nós aguentarmos o que a vida nos proporciona, o que as pessoas nos proporcionam. Quantas palavras doem mais que um tapa, irmão? Só que a Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de fortaleza, mas não somente de fortaleza, mas de amor. Sabe por quê de amor? Que é para você não revidar o que fizeram com você. Jesus nos chamou para interromper ciclos. Por isso que ele diz assim, olha, quando alguém bater na sua face, vira outra. Se alguém pedir para você caminhar 1 milha, caminhe 2. Se alguém te pedir a tua capa, entrega tudo. Sabe quem era o inimigo ali, imediato, do contexto imediato? Eram os romanos. Jesus vira para vocês e fala assim, olha, se um romano chegar e bater na tua cara, vira outra. Porque eu não te chamei para continuar um ciclo de maldade, eu te chamei para interromper um ciclo de maldade. O espírito de fortaleza e de amor, ele serve para nós interrompermos os ciclos de maldade. E ele diz, mas não somente de fortaleza e de amor, mas também de moderação, de equilíbrio. O que é o equilíbrio? É o mix da fortaleza e do amor. O que falta para nós, irmão, muitas vezes, é equilíbrio. Equilíbrio. Pessoas equilibradas são de grande utilidade para o reino de Deus. Sabe por que muitas vezes Deus não derrama muitas coisas sobre a sua vida e sobre a minha vida? É porque Ele ainda sabe que não pode contar 100% com a gente. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. A pergunta de Deus para nós hoje é, eu posso contar com você? A pergunta de Deus para nós é, eu posso contar com a sua vida? Há 1 semana atrás nós tivemos a nossa reunião de alinhamento dos voluntários, e no meio da reunião ali, foi quem estava lá, quem participou, o negócio foi tremendo, irmão, e não tem reteté na reunião não, mas nós começamos a conversar, o meu coração começou a queimar assim, e o Senhor falou, fala sobre isso, e eu me lembro que eu fiz uma pergunta para os nossos voluntários, eu perguntei assim, se você morresse hoje, o que você entregaria ao Senhor, de tudo que você fez na sua vida? As suas mãos estariam cheias ou vazias? Quando você chegar diante do Senhor, o que você vai apresentar a Ele? Irmão, eu tenho uma preocupação com isso, sabe por quê? Porque a nossa vida é tão curta, se comparado à eternidade que nós vamos passar com o Senhor. A nossa vida ela é tão pequena,
E nós temos perdido tempo com tantas coisas que não acrescentam. João falou assim, olha, vocês precisam se livrar de todo o embaraço. Sabe, irmão, em nome de Jesus, o que nós vamos apresentar diante do Senhor? Eu não estou falando para você adquirir sua salvação, não é isso, a salvação é pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus, mas o galardão é pelas obras. Irmão, Deus poderia ter colocado a função de pregar o evangelho para o anjo. Se imagina um anjo de 5 metros de altura, com a roupa branca, sei lá, com a espada de fogo, batendo na sua porta. Eu sou testemunha do Senhor. Eu sou o anjo do Senhor e vim pregar o evangelho. Você aceita ou não? O cara vai falar, opa, na hora, com a espada desse tamanho, pegando fogo, você com 5 metros de altura, seria muito mais fácil para Deus botar um anjo para pregar o evangelho, e para fazer a obra dele aqui na terra, mas Deus não escolheu os anjos, Ele escolheu a mim e a você, e sabe o que Deus está procurando? Pessoas disponíveis. Isaías tem uma visão, e ele vê querubins, ele vê serafins, e há um clamor de Deus, que ainda ecoa até hoje, ele diz, a quem eu enviarei? É uma pergunta, Deus está falando, com quem eu posso contar? Eu estou olhando para a terra e estou perguntando, com quem eu posso contar? Quem vai ser o meu corpo aqui na terra? Quem vai ser as minhas mãos aqui na terra? Quem vai ser os meus lábios aqui na terra? E essa pergunta continua ecoando hoje. O Senhor conta conosco, cara. Sabe, não é mais tempo de remoer o passado ou de ter medo. O Senhor está dizendo, não tem mais tempo. Quantos têm sentido uma urgência, cara? Eu tenho sentido isso no meu coração. Eu tenho sentido que eu não posso mais perder tempo. Sabe, tem brigas que eu olho assim e falo, não, você está certo, eu prefiro ter paz do que ter razão. Tem coisas que eu olho que eu falo assim, cara, isso aqui está roubando meu tempo, então exclua o aplicativo. Isso aqui tem me roubado do Senhor, então sabe por quê? Porque existe um clamor de Deus para nós dizendo, a quem eu enviarei? E esse clamor está soando em nosso coração hoje. Deus te trouxe aqui hoje, cara. Deus te trouxe aqui hoje para te fazer uma pergunta. Eu posso contar com você? Não é porque Deus precisa, é porque Ele quer contar com você. Jesus falou assim, olha, se eles não clamarem, até as pedras clamarão. Mas eu não quero ficar para trás do que Deus está fazendo na minha geração. Eu não quero deixar essa onda passar, não. Eu quero dizer ao Senhor, conta comigo. Eu estou aqui, Pai. Eu estou aqui, Senhor. Não vai ser o meu passado, porque a Tua palavra diz que o meu passado está resolvido. Nós precisamos vencer o medo. Deus não nos deu um espírito de covardia. E esse espírito está aqui hoje. Cara, se Jesus com 12, um ainda traiu, mas com 11, Ele abalou o mundo. Se hoje você conhece o Evangelho porque 11 pessoas entenderam o chamado de Deus e responderam a esse chamado, o que dirá que Deus faria com 100, com 500? Nós somos mais de 23 milhões de evangélicos. Nós somos 33% da população do nosso país, irmão. E o que essa quantidade tem feito?
E eu não estou julgando os evangélicos, estou julgando a mim. Antes de eu querer arrumar a casa do outro, eu tenho que arrumar a minha casa. E eu falo, Deus, eu sei que eu posso mais. Seja sincero, eu quero encerrar com isso. Seja sincero nessa noite. Você poderia mais ou não? Eu poderia muito mais. Sabe qual é o sentimento que me vem agora? É do Senhor dizendo para nós. Eu estou sentindo isso agora. Um encargo de Deus. Eu quero contar com vocês para transformar a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua escola. Aonde você pisar, eu estou junto. Porque o meu Espírito habita em você. Agora vocês são os meus olhos, vocês são as minhas mãos, vocês são os meus lábios. Irmão, em nome de Jesus, a minha oração é que hoje nós possamos sair daqui encorajados. Vou fazer uma oração aqui, eu quero que Deus te incomode. Eu quero que você não, meu Deus, quero que você não consiga dormir essa noite. Eu quero que você vai trabalhar amanhã com o olho roxo de insônia. Eu quero que nós nos despertemos para o chamado de Deus. Eu quero que você declare isso sobre a sua vida. Eu quero que você fique de pé. E nós vamos declarar algo que não estava muito combinado não, mas vamos declarar. Nós vamos declarar: eis-me aqui, Senhor. Vamos lá? E talvez você fale assim, mas Deus, eu não estou pronto não. Deus não quer ninguém pronto, Ele quer alguém disponível. Ele escolheu os fracos para confundir os fortes. Moisés, mas Deus, eu sou gagago. Não é sobre o seu poder, irmão. Eu preciso de um líder, eu preciso de um homem, eu preciso de uma mulher, eu preciso de alguém para transformar um lugar. Deus está procurando. Amém. E hoje nós vamos declarar aqui agora: eis-me aqui, Senhor. No 3, vamos lá, gente? Mas eu quero que você urra. Meu Deus, urrar, essa palavra é muito forte, né? Aí grita aí, sei lá, fala alguma coisa. Em nome de Jesus. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Eis-me aqui, Senhor.